Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto da playlist de 2023, do dia 6 de abril, e o título é O que falta é gratidão. Vamos lá. Tenho me deparado com uma geração frágil e imediatista. As mais diversas síndromes se alastram. Tudo é pesado e complicado. Não há nenhum enfrentamento diante das frustrações e tampouco um mínimo de resiliência. O que falta a essa geração? Talvez tirar o foco do próprio umbigo ou dos celulares e redes sociais e olhar para o mundo ao redor. A realidade não é aquela trazida pela internet. Existem pessoas reais que verdadeiramente merecem admiração por atitudes reais. Não tem nenhum tipo de fama, porém, lhes sobra coragem e determinação. Enfrentam toda sorte de reveses com confiança e esperança. De onde vem tamanha fortaleza? Seria de algo que chamamos gratidão? Enquanto uns vivem se comparando e desejando conquistar coisas aparentes, sucessos artificiais, outros olham ao redor e usam a comparação de uma forma muito positiva. A realidade do que nos cerca sempre nos mostra o quanto temos e o quanto somos agraciados. Veja, por exemplo, pessoas almejando conquistar sucesso financeiro de forma imediata. Querem o resultado sem passar pelos percalços. Invejam os que conquistaram sem buscar conhecer a história da conquista. E imagino que se realmente conhecessem a fundo a vida de muitos daqueles aos quais se comparam e invejam, a opinião e a admiração mudaria. O foco seria outro, não só o que aparenta ser, mas o que realmente é. Todos temos muito pelo que agradecer, basta que saibamos olhar. Todas essas telas à nossa disposição têm a única finalidade de nos iludir e desconectar da realidade que nos cerca. Almejamos a beleza do outro, que muitas vezes não tem alegria em viver, pois todo o seu tempo é gasto para manter a aparência que é a causa da inveja e tristeza de um outro. E este, por sua vez, acaba por ser também causa de inveja de outros, por ter pessoas que o amam, e assim sucessivamente. Percebem que é um ciclo de pessoas almejando o que os outros possuem? E se elas parassem e refletissem sobre o que elas possuem? Se olhassem ao redor e fizessem uma comparação reversa sobre o que elas têm que tantas pessoas ao redor admiram? Meu vizinho pode ter muitos bens materiais, mas uma família em constante conflito, enquanto a minha é humilde, mas unida e amorosa. São riquezas diferentes, mas são riquezas. Não vou entrar no mérito sobre qual vale mais ou não, pois cada situação traz seu aprendizado, tanto a escassez quanto a fortuna, e tanto a harmonia como o conflito. Contudo, o exemplo quis trazer questionamentos sobre a falta de gratidão na vida. Se nessa situação as pessoas conseguissem ser gratas pelos que têm, muito provavelmente conquistariam o que tanto desejam, ou até mesmo perceberiam que era apenas uma ilusão, pois já possuem o que necessitam. Podemos e devemos sim sonhar e conquistar novos patamares, contudo, sem nos amargurarmos. Somos todos afortunados de alguma forma. Espera aí, gente, que eu me perdi aqui. Ai, ai. Achei. Somos todos afortunados de alguma forma. Pode-se sonhar com sucesso financeiro para comprar bens, como carros e casas, ou desejar uma vida mais simples, trabalhando com o que se ama fazer. São escolhas individuais, não comportam comparações. Quando os olhos estão voltados para o outro, não conseguimos olhar para nós mesmos. Essa mentalidade, essa ilusão sobre o que é ser bem-sucedido foi trabalhada ardilosamente. Olhando tanta amargura, tanta vitimização nesses tempos sombrios, me parece que o que falta mesmo a tantos seres é a gratidão. As pessoas gratas são mais alegres e a alegria vibra em alta frequência. A própria gratidão é uma energia de cocriação.
A pessoa grata traz para a sua vida alegria, positividade e prosperidade. Prosperidade no sentido amplo, que envolve muitos outros aspectos além do financeiro. Quer ter uma vida plena? Preencha seus dias com gratidão. Até a ciência já se rendeu a esse poderoso sentimento. Para ilustrar melhor, deixarei no final do texto o link de um vídeo sobre neurociência e gratidão. Nós podemos e devemos tornar o mundo um lugar melhor, e a gratidão é uma das mais eficientes ferramentas. Então, mãos à obra. Vamos lá. Ai, gente, calor. Essa questão, hoje a gente vive em tempos de muita comparação, né? Então, isso acaba fazendo com que as pessoas não sejam gratas pelo que elas possuem, né? Coincidentemente, hoje eu recebi um vídeo de um rapaz que ele não tem os membros. E ele estava contando de quando ele foi fazer uma adaptação, sei lá, da cadeira dele, sei lá, alguma coisa assim. E ele queria dirigir. Mas assim, como ele iria dirigir se ele não tem braços e pernas? Teria que ser uma baita adaptação. E nesse lugar que ele foi fazer adaptação para alguma coisa aí que ele usava, não lembro o que, o dono da empresa falou que tinha feito uma adaptação para uma moça que também tinha a mesma condição dele. E até tinha menos, ele falou que tinha menos, o braço era mais curtinho do que o dele, ele ainda tinha até aqui, a moça tinha menos até. E aí ele ficou, né, super empolgado com aquilo, que ele queria muito dirigir. E aí o rapaz lá começou a trabalhar nessa produção, dessa adaptação para ele, teria que ser no carro dele. Ele falou que ele nem tinha carro na época, mas ele comprou o carro e foi fazendo aquela... No começo acho que ele foi até no carro do rapaz lá da empresa, foi fazendo aquela adaptação. Ele falou que quando fez lá, colocou a adaptação, ele entrou no carro e ele dirigiu, ele sabia, ele falou, parece que ele tinha aquele conhecimento. E aí ele foi enfrentando vários obstáculos, né? Porque aí tudo bem, ele conseguiu dirigir o carro. Só que aí ele precisava tirar a carta. E para conseguir uma autoescola que aceitasse, né, uma pessoa com toda essa deficiência. Aí foi uma batalha, conseguiu um cara que concordou, vamos lá, vamos fazer esse treinamento e tal. Aí depois disso, ele teria que conseguir que o Detran aceitasse a condição dele e desse, né, a habilitação, e concedesse a habilitação. Então, assim, mas ele foi superando todos os obstáculos. Aí ele falou que quando ele fez o exame dele para tirar, né, para passar, né, para conseguir a habilitação, que com ele foram 3 médicos, no carro foram 4 pessoas, 3 médicos, mais o instrutor e tal, e no fim ele passou, assim. Então, e ver uma pessoa que tem tanta limitação, mas é uma pessoa que olha a vida não olha com desespero, olha com gratidão. E ele fala que desde que ele nasceu, ele ouviu muito não, mas ele não aceitou. Ele sempre olhou de uma forma positiva para a vida. E ele foi conquistando. Hoje ele é palestrante. Hoje, né, uma pessoa que tem, com todas as limitações que ela tem, ela conquistou muito mais coisas do que muita gente que não tem limitação nenhuma, mas que vive no vitimismo, que se acha o infeliz, que se acha o pobre coitado, né? E vive na coitadolândia do mundo. Então, o olhar a vida com gratidão pelo que a gente tem, ao invés de ficar almejando o que o outro tem, traz para a nossa vida prosperidade, traz alegria, traz uma vida mais leve, mais fluida, mais feliz. E infelizmente nesses tempos de redes sociais, o que a gente vê? É comparação, é só comparação, porque são locais de muita exposição. E exposição que nem sempre é real. Às vezes a pessoa posta o dia inteiro só, né? Não tem esse pessoal que fica o dia inteiro postando, ai, que levanta, que faz e acontece, que tem tempo para fazer milhares de coisas, é aquela vida perfeita, né, do comercial da Doriana, quando na verdade a vida da pessoa não é, aquilo é só na verdade é um trabalho, né, como se fosse um teatro ali,
e ela ganha dinheiro com aquilo. Só que algumas pessoas veem aquilo e não entendem que aquilo pode ser uma coisa fabricada. Muita gente acredita que aquela vida é perfeita, é real, né? E às vezes tem uma vida até muito mais feliz. Pode não ter o que muita gente mostra, assim, de bens materiais, casas imensas, carros, e isso não é sinônimo de felicidade. Tem coisas mais valiosas do que isso. E às vezes a pessoa tem uma vida mais simples, mas uma vida tão cheia de amor, tão cheia de alegria, que isso supera a falta, por exemplo, material. Né? Que eu falo no texto, não vou comparar, né? A pessoa tem uma situação financeira difícil e o outro tem uma situação financeira privilegiada, mas é infeliz, e o outro tem uma situação financeira difícil, mas tem uma família amorosa, unida. Assim, cada um ali tem os seus prazeres e as suas dificuldades, né? Tem os seus privilégios e as suas dificuldades, porque o fato de você não ser financeiramente privilegiado não quer dizer que você não tenha uma situação emocional privilegiada. Às vezes o outro é privilegiado financeiramente e tem uma situação emocional, familiar desprivilegiada, às vezes até de saúde, de tudo. Né? Cada um tem. A gente está aqui para aprender. Então ninguém aqui, né? A gente está numa escola para evoluir. Se você tem tudo perfeito, se você não vai para uma escola se você já sabe tudo. O que você vai aprender? O que você vai fazer na escola se você já sabe tudo que eles vão te ensinar lá? Não tem sentido. É a mesma coisa aqui. A gente está aqui para aprender. Então, cada um tem as suas lições aqui. Né? Só que aqui é diferente, não é, a matéria não é igual para todo mundo. Cada um tem ali os seus ensinamentos, as suas lições para aprender. Então, para alguns, justamente, é trabalhar conflitos familiares. Por exemplo, dizem que ninguém nasce por acaso numa família. O que você tem de conflito ali é a coisa que você tem que trabalhar, que você tem que aprender. Né? Se você nasce privilegiado, assim, você nasce financeiramente numa família rica, afortunada financeiramente, a fortuna, você ter muito dinheiro, eu acho que às vezes é um teste, né? Uma aprovação das mais difíceis, porque o dinheiro e o poder, eles desviam, tem muita facilidade de desvirtuar a pessoa, de desviar o caráter. O poder ele às vezes corrompe o caráter. Então, é uma das provações mais difíceis, uma das provas, das missões mais difíceis até, do que aquele que nasce com uma condição mais difícil, tem que estar todo dia batalhando ali para conquistar, né? Às vezes até para conseguir o alimento para a família. Né? Mas cada um, né, com o seu aprendizado individual, nada é por acaso, cada um está onde deveria estar para aprender o que precisa aprender. E a gente deveria, então, pensando nisso, ou quem acredita nisso, quem sente que realmente nós estamos aqui numa escola, agradecer pela oportunidade. Então, cada dia que você acorda, que você tem a oportunidade de aprender algo novo, ou de contribuir com alguma coisa, ou de se tornar uma pessoa melhor, ou tornar a vida de alguém melhor, fazer a diferença no mundo, nem que seja ajudando uma única pessoa, isso já faz uma grande diferença, é algo para a gente agradecer. E a gratidão, eu postei lá no texto um linkzinho, lá no blog, que fala sobre a gratidão, né, e a neurociência, do como a gratidão, esse sentimento, a gratidão é uma energia poderosa de criação. E o quanto as pessoas gratas, elas vão trazendo prosperidade para a vida delas, não só prosperidade em termos financeiros, prosperidade num sentido geral. Que se você é uma pessoa que tem um lar harmonioso, você é uma pessoa próspera.
Se você é uma pessoa que tem relações harmoniosas, felizes, cheias de amor, você é uma pessoa próspera. E se você também constrói um patrimônio, você tem a sua casa, você tem as coisas que você almeja materialmente, você também é uma pessoa próspera. Então a prosperidade é muito mais do que só dinheiro, do que só coisas materiais. Ela engloba tudo. E aí essa prosperidade, essa gratidão, ela vai trazendo prosperidade em todos os sentidos da vida. E o que a gente vê, às vezes, a gente vê hoje em dia pessoas muito deprimidas, muito infelizes. Porque, veja bem, quando a pessoa olha a vida com gratidão, esse tipo de sentimento não, não pode tomar conta da vida dela, porque ela está sempre acreditando, né? Quando você olha com gratidão, você está pondo positividade na sua vida. Você está acreditando que as coisas boas vão acontecer. E você está aproveitando o que você tem. E quando você aproveita e valoriza o que você tem, você traz mais coisas boas para a sua vida. Então, veja esse rapaz que eu cito no começo, que, que nasceu assim nessa condição, que ele poderia não, se ele se entregasse aqui, ele fala, nossa, se ele aceitasse os nãos que ele falou que ele tem desde que ele nasceu, inclusive os dos médicos falando que ele não sobreviveria a não sei quantos anos, e ele está aí, ele está indo, e com saúde, e trabalhando, e super ativo. Então, se ele lá atrás tivesse colocado no papel de vítima e aceitado os nãos que a vida foi trazendo para ele, ao invés de falar, não, eu vou mudar essa situação, eu não vou aceitar esse não, e ser grato por isso, porque ele é uma pessoa que vibra na gratidão. E é por isso que ele sempre acredita que ele pode conseguir. Então, eu acho que o que falta quando a gente vê, infelizmente, principalmente na juventude, a gente vê aí hoje em dia pessoas jovens, né, tão deprimidos, tão tristes, tão perdidos, sem saber o que fazer da vida, sem saber até o que é. Se eles fossem gratos pelo que eles são, né, pelo lugar que eles ocupam no mundo, se eles fossem gratos pelos, pela vida, né, por ter, em vez, porque a gente vê muito conflito familiar e vê filhos assim colocando a culpa de tudo nos pais, mas eles só estão aqui ocupando esse lugar no mundo graças a essas pessoas que aceitaram a missão de trazê-los ao mundo. Independente se eles são se eles são se dão bem, se não dão bem, depois às vezes critica o pai porque não não foi o pai que eles esperavam que fosse, mas eles estão aqui para construir o caminho deles. Então que eles sejam gratos por poder construir o caminho deles, por estarem aqui, independente de que eles não tenham a relação que eles gostariam de ter, mas eles podem construir o que eles querem para o mundo deles, né, para a vida deles. E não ficar naquela situação, sempre reclamando e botando a culpa no fulano, no ciclano, no pai, na mãe, no tio, no avô, sabe? A gente tem que assumir a responsabilidade pelo que a gente quer construir para a nossa vida. E não tem uma forma melhor do que através da gratidão. Que cada vez que a gente olha com esse olhar de amor e de agradecimento ao que a gente já possui, a gente traz mais coisas para a nossa vida. A gente já está a um passo de construir mais coisas positivas na nossa vida. Então, o que eu quis trazer com esse texto é para a gente ter esse olhar de gratidão para o que a gente tem, parar de se comparar, que a comparação hoje em dia é uma coisa que está adoecendo muitas pessoas,
porque a gente conhece, como diz uma amiga, a gente conhece o palco, mas a gente não conhece os bastidores, né? Então tem muita gente que critica as pessoas, né, fala assim, que construíram alguma coisa ou que conquistaram algum sucesso e as pessoas só ficam vendo aquilo ou acham que ou desmerecem a pessoa. Não, a gente vê muito isso, por exemplo, em relação de patrão e empregado, que o empregado acha que o patrão é explorador e não sei o quê, mas ele não sabe na maioria das vezes, o quanto aquela pessoa batalhou, se sacrificou para estar naquela posição. Então, é aquela coisa, a pessoa vê o palco, mas não vê os bastidores. Não tem aquele ditado que fala? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente tem que olhar mais para a gente, ser grato pelo que a gente tem, e deixar que cada um viva a sua vida sem a gente ficar criticando, sem a gente ficar invejando, principalmente, que né, a inveja é uma energia péssima, negativa e que não traz benefício nenhum, nem para quem é invejado, nem para quem sente inveja, mas principalmente para quem sente inveja, porque é ele que está ali, né, trabalhando aquela energia negativa, ruim, porque se a outra pessoa é uma pessoa que está bem com ela, está em harmonia, está numa sintonia, uma energia benevolente, ela não vai ser atingida por essa energia ruim, né, da inveja. E quem tem gratidão, quem olha a vida com gratidão, não sente esse tipo de, não tem esse tipo de sentimento negativo, né? E não tem a inveja, por exemplo, muito pelo contrário, às vezes a gente sente admiração. E aquilo serve como exemplo para que a gente possa também conquistar o que a gente almeja, mas sendo grato, inclusive, por aquela pessoa ser aquele exemplo, grato por aquela pessoa ter conquistado e servir de modelo, de exemplo, de ser alguém que você possa se inspirar, né? Ser uma inspiração para a sua vida. E é essa energia que a gente tem que trazer, né? Energia de energias boas, né? Sentimentos bons e principalmente essa energia poderosíssima que é a gratidão, certo? Então, agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Fiquem com Deus e um grande, enorme beijo no coração de cada um.